Fala pessoal, muito boa tarde, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Como eu tinha dito anteriormente, eu ia trazer um vídeo sobre a Supercopa da Alemanha, só que eu me confundi com as datas e eu achava que a gente já estava na segunda semana de agosto. E a Supercopa, ela ocorre no dia 16 de agosto, só que hoje é dia 8 e amanhã é dia 9, ou seja, não tem jogo amanhã, é só na semana que vem. Mas para não deixar sem vídeo, como eu tinha colocado isso como meta para mim mesmo, de trazer um vídeo para cá, analisando a Supercopa. Só que como falta uma semana para o jogo ainda, eu decidi trazer uma prévia sobre um dos times, que é o Stuttgart, que estava na Supercopa do ano passado também, perdeu para o Leverkusen, e esse ano enfrenta o Bayern de Munique. Só que, além disso, é o início de uma série de vídeos aqui para o canal que eu pretendo trazer. Não sei se eu vou trazer de todos os times, mas da grande maioria do futebol alemão, né, da Bundesliga, que são projeções para a temporada, o que a gente pode esperar dessas equipes. E vamos começar logo pelo Stuttgart, que é uma equipe que vem em ascensão desde 2023. Mas antes da gente partir para o vídeo, deixo aqui já o pedido de se inscrever no canal, like se você curtiu o vídeo. E se você discorda ou concorda com algo que for dito aqui, comenta aqui embaixo, participe com a gente. E conhece um pouco mais do Stuttgart, se você já acompanha ou não o futebol alemão. Confesso que a Bundesliga é um campeonato que eu gosto bastante de assistir, que apesar de muitos chamarem de Farmers League, né, eu não tenho esse pensamento, eu acho que é até errôneo dizer isso. É uma liga com times muito interessantes, grandes jogadores saem dessa liga para outros países na Europa, assim como muitos jogadores também fazem o movimento contrário, né, de ir para a Alemanha, como tem acontecido nessa janela de transferência, né, que tá uma loucura, é um vai e vem, jogador saindo da Alemanha, jogador indo para a Alemanha. E é uma liga muito interessante, eu quero trazer aqui pro canal, é um tema que eu quero muito abordar. E hoje vamos começar pelo Stuttgart, time aí que teve uma bela reconstrução, comandado pelo Hoeneß, né? Desde 2023, quando ele está à frente do time. Em 2023 e 2024 terminou a Bundesliga em segundo lugar, ficou na frente do Bayern, só que aquela temporada o Leverkusen fez uma das campanhas mais fantásticas da história da Bundesliga, título invicto, primeiro título da história do clube também, e o Stuttgart ficou atrás, sendo vice-campeão, e deu uma classificação para a Champions League na temporada seguinte, né, a 24-25, que acabou de terminar, e só não passou para a segunda fase da fase de liga, né, não classificou para os playoffs, porque no último jogo enfrentou o PSG, e era jogo decisivo, né, porque quem vencesse dos dois passava, né, ambos tinham 10 pontos, e naquela ocasião o PSG venceu por 4-1 e mais pra frente viria a ser o campeão da Champions League da temporada. Na Bundesliga, o Stuttgart terminou em nono lugar, com 50 pontos. É uma queda considerável em relação à temporada passada, mas essa queda é totalmente justificável porque o foco total do time foi na Copa da Alemanha, onde veio o título e o que deu a vaga para a Supercopa da Alemanha. Tirou o Leipzig na semifinal, fez um belíssimo jogo e na final ganhou do Arminia da terceira divisão, que eliminou o Leverkusen na semi, mas na final não conseguiu e acabou perdendo para o Stuttgart. E para essa temporada eu vejo um time como uma bela surpresa, pode encher o saco de muitos times na Bundesliga, e eu torço particularmente para o Stuttgart ir muito bem. É um time que eu gosto, tem jogadores que eu gosto, tem jogadores que estão sendo sondados pelo Real Madrid e pelo Bayern de Munique, e a gente vai falar deles aqui no vídeo, tá bom? Antes de tudo, como que joga esse Stuttgart, né? O Stuttgart tem duas variações táticas que usa muito na temporada, né? Nessa última usou 4-2-3-1, que você fecha ali o meio de campo com 5 meio-campistas, 2 mais recuados e 3 mais avançados, com 2 nas pontas fazendo meio que uma função de ala, mas não chega a ser um ponta atacante nem um ala mais recuado, né? Ele fica ali na terceira parte do campo, na parte de meio campo, alinhado com o meia armador. E na frente um atacante mais isolado. No final da temporada foi o Woltmade, que é um dos principais destaques dessa equipe, é um jogador alemão muito promissor, né, já está aí com seus 23 anos, e tem chamado muita atenção, jogou a última Nations pela Alemanha, e é um jogador que tem mais de 1,90 de altura e corre pra caramba. Ele corre bem, finaliza bem, e é muito interessante, e ele tá no radar do Bayern, né? Então, e o Real Madrid, se eu não me engano, também fez uma consulta pelo jogador, mas por enquanto o Stuttgart não tá com planos de vender, a não ser que venha uma proposta muito alta pelo jogador. E eu também acho que o Bayern não vai vir com tudo pra cima, porque acabou de contratar o Luiz Dias, né? Que é um jogador que
tem a ponta esquerda, e o Harry Kane tá de centroavante. Então, assim, é um detalhe para falar no vídeo do Bayern, tá? Mas é um jogador, assim, que futuramente eu acho que deve sim sair do Stuttgart. Ele entregou uma ótima média na última temporada. E você tem um jogador desse calibre que faz 12 gols no ano é muito importante, né? E isso é um fato interessantíssimo pra gente destacar também. O Stuttgart faz muito gols. Numa outra variação tática que eles têm, que é o 4-4-2, que aí são 2 atacantes na frente com 4 no meio. Geralmente esses 4 no meio são o Stiller, o Karazor, o Lewing. E na esquerda tinha usado também, já usou o Voltmade. E na frente o Demirovic com o Undav. Mas no final da temporada, o Oldmade e o Demirovic estão sendo usados, tá? E, inclusive, eu acho que pode ser algo parecido com isso a escalação do Stuttgart para essa temporada, que eu faria pelo menos, e que vai ser até para a Supercopa da Alemanha, tá? E como joga o Stuttgart? O Stuttgart é um time que gosta muito de transições rápidas no meio campo, gosta de ficar com a bola no ataque do adversário, não dá muito espaço, gosta de trocar passes sempre na linha do meio campo para frente, justamente para ter essa troca de passes rápidas pelo meio, de transição diretas, né? Para sair na cara do gol e fazer gols, né? Quando a gente pega e faz um recorte disso, a gente vê a participação dos meias nessa equipe, né? Se você juntar os dados do Karazor, do Stiller e do Milot, você tem 17 assistências dos três. Em uma temporada, isso é muito, né? E fora a participação do ataque, né? Então, Demirovic você tem 17 gols. O Undav, se eu não me engano, entregou 12 gols na última temporada. E o Oldmade, como eu havia dito antes, 12 gols também na temporada, né? Então você tem um poderio ofensivo muito grande. E isso ainda melhora com as contratações que vieram, né? Teve 2 jovens jogadores que chegaram, um do Barcelona B e outro do Real Madrid Castilha, né? O do Real Madrid Castilha é o Andrés, que é um jogador de meio campo ali, na vaga do Stiller e do Karazor. Então é de ficar de ouro, né, no espanhol, é um jogador muito promissor. E o do Barcelona B é o Darvik, que é um jogador alemão, ponta direita, e que dá mais poderio ofensivo para eles, né? E é um jogador que já tem jogado na base da Alemanha, tem feito gols, então vale a pena ficar de olho. O Stuttgart tem um time muito promissor, já está pensando também nisso, trazendo essas renovações, né, de jogadores nas posições. E o Darvik é um jogador que joga tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Então vale ficar a pena de olho nesses jogadores. E para a defesa também teve reforços, porque um ponto negativo do Stuttgart é que como é um time que fica muito no ataque, troca muito passes na terceira faixa do campo e além do meio campo, né, é um time que fica muito exposto a contra-ataques. E foi o que mais sofreu na última temporada. Então pensando nisso, trouxe um reforço para a zaga, trouxe o Ancignon, que estava no Rennes. Foi a contratação mais cara da janela deles, né, 12 milhões de euros. Não, o Stuttgart não gastou muito, tá? O Stuttgart gastou 21 milhões de euros nessa temporada, por enquanto, né? Se você junta as contratações do time alemão, como eu tinha dito, o Andrés chegou por 3 milhões, o Darevik por 5, e o Ancignon por 12, e o Jovanovic, que é um outro jogador também que chegou do Estrela Vermelha, ponta direita também, chegou por 5 milhões de euros, né? Não lembro agora de cabeça se for 21 milhões certinho, né? Você que é bom em matemática, eu também gosto muito, mas agora aqui falando no vídeo, fazer conta, pensar em análise, como joga o time, é muita coisa para um cérebro só. Então, assim, o time do Stuttgart tem essa falha defensiva de tomar muito contra-ataque, por ser um time que fica muito com a bola no ataque. Então, pensando nisso, eles trazem um reforço para a zaga, para a lateral direita. É importante você reforçar isso e ver como que vai ser trabalhado ao longo da temporada. O Stuttgart, se eu fosse fazer uma projeção, eu acho que um sexto, quinto lugar tá ótimo para eles. Pode ser que seja isso que aconteça, dado aos reforços que teve, e é um time que tá com mais experiência, né? Você pega um Ultimate que tá em constante evolução, você pega o Karazor e o Stiller, que são ótimos meio-campistas, você pega o Milot, que é um meio-campo ali mais avançado de meia, que é muito bom jogador. Na final da Copa da Alemanha foi responsável por 2 gols e tem muito a agregar nesse time. Vale ressaltar também que por ter vencido a Copa da Alemanha, o Stuttgart vai jogar a Europa League
e é para mim um candidato ao título da Europa League. Se não for a título, pelo menos quartas, semifinais, eu acho que tem total condições de chegar. Porque é um time muito bem treinado, é um time que sabe trabalhar as jogadas, e para mim só precisa melhorar esse ponto da defesa de tomar muito contra-ataque. Quando você enfrenta o Stuttgart, se você for agressivo, o time vai ter problema. Porque é um time que gosta de jogar com a bola no pé. Sem a bola no pé, ele tem mais dificuldade para recuperar a bola, demora mais para você recuperar a bola do adversário. Sempre tenta recuperar no meio campo, quando chega na faixa da defesa, já tem mais problemas para conseguir impor seu jogo novamente. Então, se a gente for fazer um resumo, o Stuttgart é um time com uma transição muito rápida, com jogadores jovens muito promissores e com um poder ofensivo muito alto. Como eu disse aqui no vídeo, o que os jogadores entregaram na temporada passada são números bem altos, né? Tanto em assistências com os meio-campos e os gols com os atacantes. O que eu acho da escalação, que vai estar passando aí na tela, tá? Do Stuttgart, não tem muito segredo no gol, que a gente começa pelo Nobel, que fez uma temporada boa, é um goleiro que passa confiança. Na zaga, o Yelt e o Chabot. O Yelt, que é um jogador alemão muito habilidoso, é um zagueiro que sabe sair jogando com a bola no pé, e isso pro estilo de jogo do Stuttgart é importantíssimo, porque como você tem um time que gosta de jogar na terceira parte do campo, gosta de ficar trocando passes além da linha do meio de campo, você tem que ter zagueiros que sabem jogar com a bola no pé. Justamente para às vezes você voltar a bola, trabalhar a jogada, virar o jogo. Então o Yelt é um alemão muito bom, um jogador zagueiro que é bom ficar de olho, que ele é muito promissor e tem muito a evoluir. Como eu disse anteriormente, esse time do Stuttgart tem muitas promessas que podem evoluir muito bem. Nas laterais, o Milstad e o Ansinho, que acabou de chegar do Rennes, né? Então eu acho que chega assim para ser titular, ainda mais pelo preço que o time pagou nele. No meio de campo, o Stiller e o Karazor mais recuados. O Karazor mais recuado mesmo, como um primeiro volante defensivo, e o Stiller como esse meia de ligação, responsável de fazer a bola chegar no Leurling e no Milot. O Milot é quem vai distribuir o jogo para os atacantes. Você tem o Ultimate que pode cair pelos lados do campo e tem o Demirovic que fica mais na frente mesmo. E você ainda tem no banco de reserva o Denis Undav. O Undav é um jogador muito bom, é um bom reserva, entregou uma média boa de gols na temporada passada. E se você soma isso aos jogadores novos que chegaram, né, o Andrés e o Darvik, você tem um poderio ofensivo ainda melhor. Então o Stuttgart é um time a se ficar de olho nessa temporada. Claro que eu acho que tem times melhores que eles. Exemplo aí do Leipzig, do próprio Leverkusen, que está em reconstrução com o Ten Hag. O Bayern de Munique eu acho que chega como grande favorito para ganhar essa Bundesliga, para ir pelo bicampeonato. O Borussia, a gente sempre espera do Borussia, né? E terminou em alta a última temporada, mas a gente nunca sabe qual Borussia a gente vai encontrar. Então a gente vai falar isso sobre um vídeo só do Borussia Dortmund também. Então o Stuttgart é um time muito forte, é um time que tem suas falhas no contra-ataque, na defesa, que precisa melhorar esses pontos, mas o poderio ofensivo é o grande destaque desse time. Então não me surpreenderia se fosse além das expectativas nessa temporada, que pra mim é ali sexto, quinto lugar. E na Europa League eu acho que vai longe, tá? É um time que eu acho que pode, se for campeão não me surpreenderia, mas ali quartas, semifinais eu acho que consegue chegar sim. Copa da Alemanha depende muito, né? Porque a Copa da Alemanha sempre é uma surpresa. O Bayern o ano passado foi eliminado muito cedo. O próprio Stuttgart teve um chaveamento muito tranquilo. Teve um confronto mais difícil contra o Augsburg nas quartas de final. O Leipzig na semifinal, que poderia ser um confronto mais complicado, não teve dificuldade alguma. E do outro lado, o Leverkusen foi eliminado para um time de terceira divisão. Então, assim, a Copa da Alemanha, por ser jogo único, tem suas surpresas, né? Então não dá para cravar com certeza aonde o Stuttgart pode chegar. Mas no Campeonato Alemão e na Europa League eu já consigo ver com mais clareza aonde esse time chega. E eu acho que é por aí o caminho mesmo, tá? É focar em conseguir ali um quinto, sexto lugar para conseguir uma outra classificação para a Europa League. E se for possível o título da própria Europa League, a classificação para a Champions League. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro de alguns que eu quero trazer aqui para o canal sobre o futebol alemão. Deixa seu like, porque foi muito trabalhoso trazer esse vídeo. Coletar essas informações é sempre bem cansativo, mas é um cansativo muito bom. É um assunto que eu gosto de falar e é um assunto que eu vou trazer mais aqui pro canal, certo?
Desde já, muito obrigado novamente, deixe sua inscrição se você ainda não for inscrito. E semana que vem trago mais vídeos, tem mais vídeos sobre São Paulo também e mais prévias do futebol alemão, certo? Tchau, tchau e até mais.